Como calcular a quantidade de concreto que você vai utilizar na sua laje, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje, inclusive com as variações que você precisa saber para acertar na hora de entrar em contato com a usina e solicitar o concreto, ok? Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, quais são as lajes mais usadas em residências no Brasil? A H8 é a mais usada, em segundo lugar vem a H12, em alguns casos, quando os vãos são muito grandes, se utiliza a H16. Tem maiores, mas são muito pouco utilizadas. H8, 12 e 16, quais são as informações que você precisa ter? Para qualquer uma circunstância em que você vai fazer cálculo de volume, comprimento, largura e altura. Uma laje, como exemplo, com 100 metros quadrados. E a gente vai trabalhar com essa base para as três circunstâncias. No caso da H8, eu costumo utilizar, nos projetos que eu realizo, uma capa de cobertura que é de 5 centímetros. É 5 centímetros acima do ferro. Isso precisa ser 5 centímetros, Fred? Não, e é isso que vai dar variação. Tá? Se eu utilizar uma capa de 5 acima do ferro, eu tenho mais 2 centímetros aqui, eu estou indo para 7 centímetros, eu multiplico por 8 porque existe uma vazão de concreto para dentro dos trilhos, porque eu estou falando de laje treliçada. Então, eu vou trabalhar com o coeficiente de 8 centímetros, eu multiplico 100 por 0,08 e eu vou ter um volume de 8 metros cúbicos. Se eu estiver falando da laje H12, eu vou trabalhar com a mesma medida de capa de cobertura, como ela é um pouco maior, eu vou utilizar a multiplicação dos 100 metros quadrados por 0,10, porque eu vou falar de 10 centímetros total. A soma da capa de cobertura mais a vazão para dentro. Na laje H16, normalmente a gente vai ter a mesma circunstância da H12. Eu vou multiplicar também os 100 pelos mesmos 10 centímetros, 0,10, e vou chegar nos dois casos a 10 metros cúbicos, aos mesmos 10 metros cúbicos também aqui na H12, e aqui eu tenho um número de referência. É sempre o mesmo número, Fred? Não, não é sempre o mesmo número. Em muitas circunstâncias, você vai ter, por exemplo, um projeto que te pede uma capa de cobertura de 3 ou de 4 centímetros, que são valores que vão variar. E aqui você ajusta. Existe muita tabela no mercado que vai te dizer para calcular a laje H8 com 6 centímetros, a laje H12 com 8 centímetros e a laje H16 com 8,7, com 9, 9,2. Isso porque a capa de cobertura é um pouco menor. Aí não tem jeito, você precisa conversar com o seu engenheiro, pegar o projeto estrutural, o projeto específico da laje, para verificar qual foi a capa de cobertura exigida, para você poder fazer a conta. Existe uma outra variável, que é na hora de puxar o concreto. Como é que a pessoa puxou o concreto? Foi na régua? Na régua tem mais controle. Foi no rodo, aqueles canos que o pessoal da operação utilizam na hora, então você tem ondulações que podem variar um pouco mais. Imagina essa laje de 100 metros quadrados com uma variação de 1 centímetro. E aí se você coloca 1 centímetro aqui em qualquer uma delas, aumenta 1 metro cúbico, que é uma variação muito grande. Por isso é sempre importante trabalhar com uma tolerância de 10%. Deu para entender? Eu calculo comprimento, largura e altura, e eu tenho que considerar qual é a altura que o engenheiro está pedindo no projeto para eu poder fazer minhas contas. Agora, se você gosta de dicas de obra, já sabe, segue o Dicas do Fred e até a próxima.